como deixar os gráficos das suas apresentações muito mais criativos, atrativos, fugir daqueles gráficos sem graça e fazer algo que vai chamar muito mais a atenção das pessoas, que vai atrair a atenção delas. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esse slide passo a passo e clicando aqui no primeiro link da descrição você consegue baixar eles em PowerPoint 100% editável. É só clicar aqui embaixo, que assim você consegue colocar em prática o conhecimento aqui do vídeo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda pessoas a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então se você quer ter acesso a mais vídeos como esse, vídeos sobre PowerPoint, criação de slides, storytelling, oratória e tudo mais, se inscreve no canal que tem muito conteúdo aqui. Então vamos lá. Aqui eu criei dois slides. Um substituindo esse gráfico rosca, sem graça. Isso aqui foi feito inserindo aqui mesmo do gráfico que ele puxa do Excel. Aquela coisa de sempre, sem graça, sem uma identidade visual nessas cores padrão do PowerPoint. Que eu transformei nesse slide aqui. Então ao invés de mostrar 73% tem medo de falar em público, 27% não tem, eu botei só o 73% da população mundial tem medo de falar em público. E aí o microfone que cumpre o papel de gráfico. Então fica muito mais visual, muito mais interessante. E nesse outro caso eu substituí um gráfico coluna. Tem aqui o número de usuários mensais de cada software. E aqui de novo, puxei do Excel também, sem segredo. E aqui eu fiz dessa outra forma com esses quadradinhos. Aqui tem, ó, por exemplo, PowerPoint tem 65 milhões. Então eu joguei para 65. Aqui é a mesma coisa, ó. O Google Slides tem 200 milhões. Eu joguei para 20, fui somando, que aí no final deu 96. Então aqui tem 96 quadradinhos. E aí que eu pintei 65, aqui 20, aqui 10 e o Keynote por último 1. Nas mesmas cores deles. E aqui por que eu usei esses quadradinhos? Porque é como se fosse um slide, né? É como se fosse aqui um slide. Cada retângulozinho desse representa um slide. Então vamos lá, vamos começar por esse aqui. Como que eu faço esse? A primeira coisa que eu fiz foi pegar o ícone de microfone. Eu pego um ícone que tem a ver ali, a falar em público, então tem a ver com isso, pra fazer aqui o gráfico. E esse ícone eu peguei no Noun Project, que é o site que a gente mais gosta pra baixar ícones. É um site gratuito e tem um vídeo aqui só sobre esse site ensinando a baixar, usar e etc. A gente vai deixar aqui no card pra você assistir depois. Caso você não conheça, se você acompanha com o canal, você conhece e já usou com certeza. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou deixar isso aqui com uma transparência porque eu quero destacar a parte preenchida do gráfico, os 73%. Então vem aqui com o botão direito, formatar gráfico. Isso aqui tá gráfico porque eu baixei SVG lá no Noun Project. Quem já usou sabe como é o esquema, se você não sabe, vê o vídeo depois. E eu aumento aqui a transparência, vou deixar uma transparência bem alta. Se o slide tivesse branco, você colocaria o ícone preto e botaria uma transparência alta, ou colocaria ele em cinza claro, enfim. Duplico esse ícone, tiro a transparência e vou colocar agora o amarelo. Tô fazendo aqui nas cores do Minimiza. Coloco um ícone exatamente em cima do outro, aparece esse pontilhado aqui. E em formato do elemento gráfico, eu corto. Aí é só cortar na proporção que eu quero. Aqui é no olho, tá? Aqui é no olho, é só ter bom senso. 73% seria, tipo, 3/4 desse ícone. Mas pensa que a parte aqui de cima do microfone é maior, é uma área maior. Aqui vai ser mais ou menos 1/4, eu vou colocar um pouco a mais porque aqui essa parte do círculo é maior. Aqui já funciona, mas assim, se tivesse aqui, aqui ou aqui, não faria tanta diferença. A questão é não tá quase 100% ou tá na metade, que aí não faz sentido, né? É só ter bom senso. Uma outra coisa que eu fiz foi eu colocar esse outro ícone aqui, que é tipo uma pessoa nervosa, ansiosa, assim, sabe? Com esses raiozinhos aqui. É um detalhe, poderia ser só isso, sem problema nenhum, mas eu decidi colocar isso também. Vou botar aqui dentro, ó, na mesma cor e tá pronto. E aí o que eu fiz no final? Eu agrupo tudo, seleciono tudo com o mouse, botão direito, agrupar, pra eu poder dar uma viradinha de level. Vem aqui, ó, dá uma viradinha porque o microfone normalmente fica de lado, né? Aí depois eu coloco o 73% bem destacado em amarelo, na mesma cor aqui do gráfico. Eu gosto de colocar a porcentagem um pouco menor, mas isso aqui é um detalhe muito importante desse slide, apesar de ser muito legal aqui, a parte visual e tal, é importantíssimo o número tá bem destacado. Se você coloca assim, por exemplo, ó, fica muito sem graça e não chama atenção para a informação mais relevante, que é o 73%. E eu ainda destaquei também o falar em público com outra cor. O último detalhe aqui que eu decidi fazer uma brincadeira, mas assim, poderia estar só assim o slide sem problema nenhum, estaria maravilhoso. Eu decidi fazer uma brincadeira com o cabo do microfone, que ele destaca a parte aqui do medo de falar em público. Como que eu fiz esse cabo? Tem uma forma aqui que se chama, uma linha, que se chama curva. O que ela faz?
conforme eu vou clicando, ela vai formando uma curva. Então aqui, ó, eu clico, ela faz uma curva. Clico, ela faz outra curva. E eu fui fazendo isso, ó. Joguei aqui por baixo, depois eu posso voltar aqui pra cima. Eu poderia rodar o slide inteiro aqui de cabo. Mas enfim. E aí, aqui eu circulei o medo de falar em público, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra dar pra ver melhor. E aí eu vou circulando aqui. Eu tô clicando várias vezes, tá? Porque quando eu clico, ele faz a curva, tá vendo? Então eu vou clicando várias vezes pra ele fazer a curva e ir fazendo. E aqui eu posso ir fazendo meio irregular mesmo. É pra dar essa ideia de que tá circulando isso meio irregular, como se fosse um cabo mesmo. Eu vou clicando aqui, vou circulando e uma hora eu decido parar. Vou terminar aqui. Pronto. Pra terminar, só dá Enter no teclado. E aí foi. Vou colocar aqui branco. Só que aí branco, ó, fica muito chamativo. Chama mais atenção do que o próprio texto em si, não é o que eu quero. Vou colocar uma transparência igual aqui a do microfone. E aqui ficou pra cima, né? Então, botão direito, enviar para trás. Tá pronto, foi assim que eu fiz esse cabo. Nesse caso, eu fui como se estivesse saindo de um lado e chegando do outro. Aqui embaixo fica meio zoado, mas no modo apresentação fica direitinho. Parece que ele saiu daqui e depois veio pra cá. PPTeiro, se você tá gostando desse vídeo até aqui, já deixa seu like que ainda tem um outro slide pra te mostrar. E não esquece de baixar esses slides aqui em PowerPoint editável, tá? No primeiro link da descrição, preenche um formulário rápido e você já acessa. O próximo, então, ao invés de fazer esse gráfico sem graça aqui, a gente colocou os quadradinhos. E aqui eu só fiz uma conta, né? 96 dá 12 linhas de 8. Se fosse um número quebrado, também não teria problema ficar assim, por exemplo, tá? Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei um retângulo, coloquei do tamanho do slide, assim, porque eu queria representar um slide. Depois vem com o Shift pressionado que ele mantém as proporções. Então é só manter o Shift pressionado e deixar ele pequenininho assim. Tiro aqui a linha. Eu coloquei primeiro num cinza claro, porque eu quero depois destacar ali o quadradinho de cada software. E aí, duplico ele e vou colocando um do lado do outro. Eu posso colocar aqui meio regular mesmo, sem problemas, porque tem uma forma de organizar facilmente. Só tem que ser 8. Ó. Seleciona tudo com o mouse, vem nesse botão aqui, organizar, alinhar ao meio, depois organizar de novo, alinhar, distribuir na horizontal, que ele vai deixar com o mesmo espaçamento. Pronto, ó. Deixei tudo alinhado aqui. Ah, quero deixar mais próximo. Beleza, vem aqui, ó, pro lado, depois seleciona tudo de novo que ele vai realocar. Ó. Organizar, alinhar, distribuir na horizontal. Pronto. Agora ficou muito. Enfim, você pode ir ajeitando aqui. E agora é só vir com eles e fazer 12 linhas. Ó. Coloco aqui. Aqui eu vou usar esse pontilhado com setinha que mostra o espaçamento entre eles. E vou alinhando. 4, 6... 9, 12. E para isso tudo ficar no meio do slide, só selecionar tudo, botão direito, agrupar e deixa aqui, parece pontilhado que tá no meio do slide. Botão direito de novo, desagrupar. E aí depois o que eu fui fazendo? Eu só fui dividindo em mais slides, ó, dá pra ver aqui à esquerda. Fui dividindo em mais slides e eu só fui mudando a cor. Então aqui, ó, duplica. Esses logos aqui dos softwares eu peguei no Google mesmo, coloquei lá logo PowerPoint PNG, logo Google Slides PNG e copiei e colei aqui. E aí eu deixei ele mais apagadinho assim, nos que eu não tô falando. Pra fazer isso, clica no logo, formato da imagem, cor. E eu coloquei esse aqui, ó. Esse cinza aqui que é mais apagadinho. Então eu só fui duplicando aqui, coloco esse aqui sem estar apagado, ó, formato da imagem, eu volto pro original. E aqui eu tenho que colocar aqui 65 quadradinhos. Isso aqui dá os 65 quadradinhos. Então seleciono eles e aí eu vou pegar a mesma cor do PowerPoint. Como que eu faço isso? Mais cores, pega aqui o conta-gotas. No Windows o conta-gotas costuma estar, se eu não me engano, aqui mesmo, mas o meu tem que clicar em mais cores, conta-gotas, e eu vou pegar exatamente o laranja do PowerPoint. E aí pronto. E aí eu faço a mesma coisa com os outros. E é assim como eu fiz aqui, número sempre em destaque, ó, número num tamanho maior. Então aqui foi um amarelo e nesses dois eu coloquei um degradê, porque o logo aqui, ó, tem um degradê. Então vem com o botão direito aqui no retângulo, formatar forma, e ao invés de preenchimento sólido, como costuma ser, eu coloquei preenchimento de gradiente. Aí de um lado aqui, eu peguei o conta-gotas de novo, ó, para pegar aqui o azul clarinho do Canva, depois usei o conta-gotas de novo para pegar a parte roxa do Canva. Então de um lado ficou o roxo, do outro ficou o azul, e eu dei mais destaque pro roxo. Se eu deixar só de um lado pro outro, ficar muito parecido aqui com o Keynote. Então eu deixei a parte roxa mais destacada. Só vim aqui pro lado. Tem um vídeo aqui no canal também eu falando mais detalhes sobre degradê e gradiente. E aí tá pronto. Aqui estão slides diferentes, mas quando você bota no modo apresentação, é como se fosse uma animação. Conforme você vai passando. E aí, PPTeiro, curtiu esses slides? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda para continuar acompanhando mais vídeos desse universo das apresentações. A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço e valeu!